Bom, turma, terceira parte da revisão para finalizar. Vamos ver dois capítulos do livro agora. Caatinga, Cerrado e Pampas é o capítulo que fica entre as páginas 124 e 131. A Caatinga, ela tem esse nome que vem do tupi e significa mata branca, porque a mata perde as folhas na estação mais seca. A Caatinga tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Na estação seca, além de muitas plantas perderem as folhas, os cactos deixam de florescer. Eles vão florescer novamente na estação chuvosa. Aqui nós vemos imagem da estação chuvosa. Os arbustos recuperaram as folhas e o cacto voltou a florescer. A caatinga ela ocorre nos estados do Nordeste, o clima é semiárido, a vegetação é adaptada à seca. E tem duas estações, a estação das chuvas entre janeiro e maio e a estação seca de junho a dezembro. O solo é pedregoso, raso e seco. Aqui o ipê, que também é uma planta que ocorre na caatinga, só que o ipê, ele às vezes floresce na estação seca. E aqui outros cactos que ocorrem na caatinga. Aqui alguns animais da caatinga, o sagui, o sapo-cururu e a cascavel. Agora vamos falar do cerrado. Observem aqui essa árvore com o tronco e os galhos bem retorcidos. Isso é uma característica comum em árvores do cerrado, ó. O tronco e os galhos torcidos e alguns arbustos e muitas gramíneas. O cerrado ele ocorre na região centro-oeste e apresenta um clima quente com estação seca de maio a setembro e estação chuvosa de outubro a abril. Ele é menos seco do que a caatinga. Na estação seca é comum ocorrer incêndios naturais. Aqui nessa imagem estão vendo esse monte de gramíneas? Essas gramíneas, quando está na estação seca, elas ficam bem secas mesmo e é comum elas pegarem fogo. Por isso que incêndios naturais são comuns, porque é uma vegetação que se queima facilmente. Já as árvores, elas têm os troncos resistentes ao fogo. Então, quando tem um incêndio no cerrado, as gramíneas vão ser destruídas, mas as sementes delas ainda ficam no solo e podem germinar quando vier a estação chuvosa. E as árvores tendem a sobreviver porque são mais resistentes ao fogo. As árvores, além do seu caule retorcido, também têm uma casca bem grossa. O solo é profundo e tem água subterrânea. Aqui uma imagem de um incêndio natural no cerrado. Reparem que essa árvore aqui, ela não está queimando com a mesma facilidade que as plantas menores. Essa é a ema, uma ave comum no cerrado. E aqui o lobo-guará, que é um animal típico do cerrado. Agora vamos falar dos pampas. Repare aqui nessa imagem como vocês veem que praticamente não tem árvores aqui. A gente não consegue ver nenhuma árvore, só planta rasteira. Muitas áreas dos pampas são assim, com a vegetação rasteira. Tem poucos trechos com árvores. Os pampas eles ocorrem no centro-sul do Rio Grande do Sul, ou seja, do meio do estado para baixo. E só no Rio Grande do Sul. Tem as 4 estações bem definidas. As chuvas são moderadas o ano todo e a vegetação é rasteira ou arbustiva e tem poucas árvores. No inverno, nos pampas, é comum que tenham geadas e às vezes dá até neve. Como eu falei, as estações são bem definidas e aí o inverno vai ser frio. Aqui alguns animais dos pampas. Esse aqui é o lagarto dos pampas. Esse bichinho é conhecido como tucutuco. Esse é o beija-flor de barba azul. Ele tem esse nome por causa dessa mancha azul que ele tem aqui. E esse aqui é o gato dos pampas. E agora, o último capítulo, que é alterações nos ecossistemas. Vamos falar dos problemas ambientais.
Primeiro vamos falar dos desastres naturais, que são deslizamentos, cheias e seca. Aqui uma imagem de deslizamento. Vocês podem observar aqui como o deslizamento de terra destruiu muitas casas. O deslizamento de terra, ele é um problema mais comum em épocas chuvosas e é um problema muito grande quando você tem desmatamento aqui dos morros, porque a vegetação natural ajuda a segurar a terra. Então, quando você desmata, o risco de deslizamento aumenta. E é por isso que em alguns morros é proibido construir, quando o morro tem muito risco de deslizamento. Aqui uma imagem de uma cheia. Como vocês podem ver, as cheias, elas podem alagar as casas, pode fazer as pessoas até virem a falecer se tiver pessoa que fique dentro da casa durante uma enchente e não consiga sair. É um problema ambiental bem sério. As cheias causam mais estrago quando as pessoas fazem uma construção inadequada próximo a um rio e também quando você tem um problema grande de impermeabilização do solo. Quando tem muita área de concreto e asfalto, a água não tem por onde infiltrar. Quando também as pessoas aterram rios para construir. Não sei se é o caso dessa cidade, né? Mas tem cidades que as pessoas às vezes aterram os rios para construir casas e prédios. E aí, quando vem uma estação chuvosa, a água não tem para onde ir. E aí ela acaba alagando a cidade. E aqui uma imagem de um local com seca. As secas, elas fazem as pessoas terem vários problemas, né? Por falta d'água. As pessoas passam sede, não conseguem cultivar seus alimentos, não conseguem criar os animais. E secas severas podem ser pioradas por conta de outros problemas ambientais causados pelo próprio homem. Os desmatamentos, por exemplo, tendem a piorar as secas, porque a vegetação ajuda a regular as chuvas. Se você desmata, os índices de chuva vão diminuir. E todos esses desastres também causam prejuízos à biodiversidade. Aqui impactos da ação humana, os principais. Vamos ver cada um deles. A caça é um grande impacto porque pode levar à extinção de animais. No livro de vocês tem alguns exemplos de animais que foram extintos pela caça. A introdução de espécies é quando você traz uma espécie que não é nativa daquele ambiente. Tem algumas espécies que elas têm facilidade de se reproduzir e não encontram predadores no ambiente novo. E aí ela acaba causando muitos problemas. Quando isso acontece, a gente chama essa espécie de espécie invasora. O caramujo africano é um exemplo de espécie invasora. Ele se reproduz muito rápido e causa muitos prejuízos à agricultura. E aqui a jaqueira, que também se comporta como invasora em algumas florestas. Tem florestas em que a jaqueira produz uma toxina em suas raízes que mata outras espécies de planta. Em algumas áreas, as florestas são formadas por plantas resistentes à toxina da jaqueira. Mas quando as plantas são sensíveis à toxina da jaqueira, elas vão morrendo. E aí, depois de algumas décadas, ou às vezes até menos de uma década, você vai ter uma grande área de floresta ocupada só pela jaqueira. As outras plantas morrem. Poluição da água. A poluição da água é um problema ambiental muito grave, porque além de matar vários seres vivos aquáticos, também torna a água imprópria para o consumo humano. As pessoas podem poluir a água com lixo, com esgoto e até com agrotóxicos. Poluição do ar. As fábricas e os automóveis são os principais poluidores do ar. A poluição do ar pode levar a vários outros problemas ambientais, como, por exemplo, o aumento do efeito estufa.
O efeito estufa é aquele efeito que aquece o planeta, só que quando ele aumenta, vai levar a um aquecimento maior do nosso planeta, o chamado aquecimento global. O aquecimento global também piora os desastres naturais, porque desregula o clima, causa mudanças no clima dos países. E com essas mudanças no clima, podemos ter estações secas mais prolongadas ou estações chuvosas mais prolongadas. E aí tem maior risco de ter cheias na estação chuvosa e grandes secas na estação mais seca. Secas muito severas. As chuvas ácidas também são um problema causado pela poluição do ar. A chuva ácida pode causar a perda das folhas das árvores, corrói construções e edifícios, polui as fontes de água e o solo. A poluição do solo também é um grande problema. Um dos fatores que polui muito o solo são as pessoas jogando lixo em qualquer lugar. E os agrotóxicos. Os agrotóxicos usados para matar as pragas das lavouras, eles poluem o solo e a água. Eles são liberados nas lavouras, né, poluindo diretamente o solo, e quando chove, a água que escorre para os rios vai poluir o rio e a água que infiltra no solo contendo esse agrotóxico polui a água subterrânea. Aqui as queimadas. As queimadas também causam muita destruição nos ecossistemas. Queimada é diferente de um incêndio natural. A gente chama de queimada quando são as pessoas que tacam fogo ali. As queimadas, além de matarem a vegetação, também podem matar os animais, matar os micro-organismos do solo, dificulta daquela vegetação se regenerar. Os desmatamentos, que é a retirada da vegetação. Os desmatamentos deixam o solo mais exposto à erosão. Os desmatamentos também podem causar mudanças no clima, porque a vegetação ajuda a regular as chuvas, como eu já comentei. Sem falar que a vegetação ela é abrigo e alimento para muitos animais. E com o desmatamento muito intenso, a gente vai ter fragmentação de florestas. O que isso quer dizer? Que as florestas ficam em fragmentos, em pedaços, e esses pedaços não estão ligados uns aos outros. Tem um grande espaço de área desmatada aqui. Tem animais que até têm facilidade de se deslocar de um fragmento para o outro, mas tem animais que têm dificuldade de se deslocar porque só vivem no interior da mata. E aí essa fragmentação de florestas causa um risco maior de haver extinção dos animais que dependem de uma mata fechada para sobreviver. Só para dar um exemplo da fragmentação, observem nesse mapa, tem a distribuição da Mata Atlântica no século XVI, nesse verde mais claro, e no verde mais escuro a distribuição atual. Então, foi um grande desmatamento da Mata Atlântica, deixando ela muito fragmentada, vários fragmentos pequenos, em vez de ser todo esse contínuo. No caso, século XVI foram os anos de 1500 e pouco, que foi quando os portugueses começaram a chegar no Brasil. Aí eles começaram a desmatar para pegar o pau-brasil. Você já deve ter estudado isso em história. E a fragmentação da Mata Atlântica continua até hoje, porque até hoje estão desmatando, só que hoje em dia desmatam muito para construir cidades e também para construir lavouras ou pastagens para o gado. E agora eu finalizo a aula com dica de estudo para vocês. Eu recomendo que vocês tentem refazer os exercícios e também recomendo que vocês sozinhos tentem comparar o clima e a vegetação dos principais biomas do Brasil. Bons estudos para todos!